E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, como eu disse para vocês, eu quero ainda que você saiba que pela atividade que o servidor exerce, pela prestação do serviço, ele recebe uma contraprestação, ele recebe uma remuneração. A remuneração ela tem caráter contraprestacional, isso é indiscutível, tá? Então, para que o servidor receba a remuneração, ele deve prestar o serviço. Ele presta o serviço e, a título de contraprestação, ele recebe essa remuneração. A expressão remuneração é uma expressão ampla. Por quê? Ela abarca o vencimento básico do cargo, aquele previsto em lei para o cargo, somado a todas as vantagens pecuniárias permanentes do servidor. Então, remuneração ou vencimentos no plural, vencimentos aqui vai ser sinônimo de remuneração, é o vencimento básico mais as vantagens pecuniárias permanentes do cargo. Quando eu falo de vantagem permanente, eu estou falando daquelas que decorrem da própria carreira, tá? Como gratificação de atividade judiciária, ou vantagens que decorrem da atividade pessoal do sujeito, uma gratificação de mestrado para um sujeito, enfim, são vantagens permanentes, não são vantagens circunstanciais. Hora extra, adicional de insalubridade, não compõem a remuneração. Porque se ele presta serviço extraordinário, ele recebe hora extra, se ele não presta, ele não recebe. Insalubridade, se a atividade for insalubre, ele recebe, senão ele não recebe. Então, a remuneração não abarca essas situações que dependem de uma circunstância. Ela é o vencimento básico, mais as vantagens pecuniárias permanentes do cargo, tá? Primeira garantia, irredutibilidade. Irredutibilidade de vencimentos ou de remuneração. A remuneração do servidor público, o total, é irredutível. Não é possível que haja redução remuneratória do servidor. O servidor público não pode sofrer redução da sua remuneração. O STF, inclusive, pacificou o entendimento de que essa irredutibilidade ela é nominal. Ou seja, ele não pode deixar de ganhar 1.000 para ganhar 999. Agora, se com 1.000 ele fazia misérias e agora não compra nenhum pão, paciência. Ele não tem garantia de irredutibilidade do valor real. A garantia da irredutibilidade, ela abrange o valor nominal, tá? Então, o valor nominal não pode ser reduzido. Mas, além da irredutibilidade, que abrange somente o valor nominal, o artigo 3710 criou uma regra para tentar manter o valor real. Esse artigo 3710 da Constituição diz que a remuneração do servidor público vai se submeter a uma revisão geral anual. Então, se garante uma revisão geral anual da remuneração dos servidores. Esses servidores terão direito a uma revisão geral anual da sua remuneração, tá? A princípio, eles vão sofrer, eles vão ter essa garantia de revisão geral para tentar manter o valor real diante da perda inflacionária e tudo mais que se segue. O problema é que se você pegar o contra-cheque, sei lá, de um policial militar, tudo num exemplo qualquer, tá? Não conheço como é exatamente o valor, mas só para você entender o raciocínio. Você ia ver assim, ó, vencimento básico, R$500. Você diz, coitado, tá na miséria. Aí vem, gratificação de atividade policial 1, 300%. Gratificação de atividade policial 2, 400%. Vantagem pessoal nominalmente identificada, 100%. Gratificação, Deus sabe lá do que, 200%. E esse sujeito está ganhando 5.500, hipoteticamente, né? Agora, nesse mesmo contra-cheque, ainda vinha assim, complementação do salário mínimo, X. Por quê? Porque, de acordo com a lei, o vencimento básico do servidor não poderia ser inferior a um salário mínimo. Então, a lei regulamenta que esse vencimento básico, ele não pode ser inferior a um salário mínimo. Isso foi alterado na lei, e hoje, além de ser alterado na lei, foi alterado por meio de súmula vinculante. A súmula vinculante número 16, ela regulamenta que, para fins de salário mínimo, o que importa é a remuneração total do servidor, e não o vencimento básico. Então, o vencimento básico do servidor pode ser inferior a um salário mínimo? Pode.
desde que a remuneração total não seja. O raciocínio é de que a remuneração do servidor, o valor total, não pode ser inferior a um salário mínimo. O vencimento básico pode sim. É possível que esse vencimento básico seja inferior a um salário mínimo, desde que a remuneração total não seja inferior. A princípio, para fins de salário mínimo, o que importa é a remuneração do servidor. Não é o vencimento básico que vai ser considerado, tá? Então essa é a novidade. Se a prova lhe disser que o vencimento pode ser inferior ao salário mínimo, pode, desde que a remuneração total, depois de todas as vantagens permanentes, não seja inferior a um salário mínimo, ok? E se você parar para pensar comigo, essa forma de pagamento aos servidores, cheio de vantagens, gratificações, ela não é muito transparente. Você olha na lei, pensa que o servidor está ganhando R$500 e ele está ganhando 5.500. Isso não é muito transparente. Você, cidadão, tem direito de saber quanto que você está pagando para o sujeito prestar o serviço público. Por isso, se criou uma outra forma de remuneração aos servidores públicos, que é o que a gente vai chamar de subsídio. A emenda 19 de 98 criou o pagamento feito por meio de subsídios. Daqui a pouco você vai ver que o subsídio e a remuneração convivem em paz, tá? Algumas carreiras recebem remuneração, outras recebem subsídio. Mas de antemão, você precisa entender que o subsídio é um pagamento feito em parcela única. Um pagamento que não admite acréscimos patrimoniais. Então, o valor do subsídio não admite nenhuma outra espécie de acréscimo, abono, vantagem pessoal, nada disso. O valor do subsídio é um valor único fixado em lei. Claro que se admitem as verbas indenizatórias. E essa é a maior crítica que se faz, né? Por quê? A pretexto de se dar indenizações, se começa a ampliar a remuneração. Então vem auxílio livre, auxílio paletó, auxílio moradia para quem não gasta com moradia. Isso é uma forma de se aumentar a remuneração a pretexto de se pagar uma indenização. As verbas indenizatórias deveriam ser realmente indenizatórias. O sujeito gastou para fazer um transporte, recebe indenização. Gastou para fazer uma diária, fazer uma hospedagem em algum lugar por uma audiência, recebe uma indenização da diária. Enfim, a ideia é de que esse valor de subsídio, ele não admite acréscimos patrimoniais. As verbas indenizatórias não são consideradas acréscimos, por isso são possíveis, mas acréscimo mesmo, vantagem, gratificação adicional, não pode acrescer ao subsídio, tá? De acordo com a Constituição Federal, qualquer carreira pode implantar subsídio mediante lei. É facultativa a implantação do subsídio por meio de lei para qualquer carreira. Para qualquer carreira, a administração pública tem a faculdade de implantar o subsídio. Mas para algumas carreiras, essa implantação é obrigatória. Então, é obrigatória a implantação do subsídio para os agentes políticos. Lembram deles? Só para a gente relembrar, porque foi da aula passada. Detentores de mandato eletivo, secretários e ministros de Estado, membros da magistratura e membros do Ministério Público. Esses agentes políticos, a princípio, devem receber por meio de subsídio. É obrigatória a implantação do subsídio para esses, tá? Além deles, detentores de mandato eletivo, secretários e ministros de Estado, membros da magistratura e do Ministério Público. Também, os membros da Defensoria Pública devem receber subsídio. Advocacia Pública, Tribunal de Contas e Polícia. Então, para essas carreiras também é obrigatória a implantação do subsídio. Agentes políticos, Defensoria Pública, Advocacia Pública, Tribunal de Contas e Polícia, não carreiras militares. Estou falando de Polícia Civil, Polícia Federal, enfim. Para essas carreiras, a Constituição diz que a implantação do subsídio é obrigatória. Eu repito, que para qualquer outra carreira, a administração pública pode, facultativamente, por meio de lei, determinar a implantação do subsídio. Então, para essas carreiras a implantação é obrigatória, para qualquer outra carreira é facultativa a implantação do subsídio. Ok? Maravilha. Com isso entendido, pessoal, quero ainda que você saiba que a remuneração ou subsídio do servidor tem que respeitar um teto remuneratório. Esse teto se aplica a todas as entidades da administração direta
e também a todas as entidades da administração indireta. Então, a princípio, entes da administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, todos eles precisam respeitar o teto de remuneração do serviço público. Tem uma exceção. O artigo 37, parágrafo 9º da Constituição, diz que as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica e que não recebam dinheiro público, nem para pagamento de pessoal e nem para custeio em geral. Então, essas empresas estatais que exploram atividade econômica e que não recebem dinheiro público para pagamento de pessoal e nem para custeio em geral, não precisam respeitar o teto remuneratório. Então, você vê aí empregados da Petrobras ganhando muito acima do teto. Não tem problema. O 37, parágrafo 9º diz que se a empresa estatal não recebe dinheiro público para custeio e nem para pagamento de pessoal, ela não precisa respeitar o teto para os seus empregados. É uma exceção. A princípio, o teto deve ser respeitado por todos os entes da administração direta e indireta. E o teto, a gente já conversou rapidamente, é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então eu estou lhe dizendo que ninguém no serviço público pode ganhar acima do que ganha o ministro do STF. O subsídio do ministro do STF é o teto de remuneração dentro do serviço público. O máximo que se pode ganhar dentro do serviço público é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse subsídio do ministro do STF será o teto de remuneração dentro do serviço público. Ninguém pode ganhar acima do subsídio do ministro do STF no serviço público. Tranquilo? Tem subtetos. Para servidores estaduais e municipais, a Constituição prevê que devem ser criados os subtetos. E aí diz o seguinte: no âmbito municipal, se a gente estiver falando de servidores dos municípios, o subteto é o subsídio do prefeito. De vez em quando isso vem na prova de vocês, já veio umas 2 vezes. Servidor público da Câmara Municipal, aí coloca como assertiva que o subteto é o subsídio do vereador. Não. No município, o subteto também é único, assim como na União. Na União é o ministro do STF, no caso do município, o subteto é o subsídio do prefeito. Também é um subteto único, aplicável a todos os servidores públicos municipais. Claro, regulamentados na lei orgânica do município, mas é um subteto único. Agora, nos estados, aí sim o subteto não é único. A Constituição diz que, no âmbito estadual, o subteto varia. Se o sujeito for servidor do executivo, o subteto é o subsídio do governador. Se ele for servidor do judiciário, o subteto é o subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça. E, se ele for servidor do legislativo, o subteto é o subsídio do deputado estadual. Então, a gente vai ter subteto variando de acordo com o poder ao qual o servidor esteja vinculado, somente no âmbito estadual. Federal, não, o teto é o ministro do STF. Municipal, o subteto é o do prefeito, mas no âmbito estadual, o subteto varia de acordo com o poder. No entanto, e isso também está na Constituição, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Procuradorias Estaduais, que a princípio são carreiras vinculadas ao Poder Executivo, seguem o subteto do Judiciário. Então, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Procuradorias Estaduais, que são a priori, carreiras vinculadas ao Poder Executivo, esses seguem o subteto do Judiciário. É o que diz o texto constitucional. Claro que a Constituição remete à Constituição estadual para definir esses subtetos, mas já traça esses parâmetros que deverão ser seguidos, tá? Cuidado, como eu te falei, essa questão do subteto é um tema que já caiu mais de uma vez na prova objetiva de vocês. Agora, o sujeito é servidor público efetivo e ele é eleito para exercer um mandato eletivo. Nesse caso, a princípio porque vai ter exceção, mas a princípio, a Constituição Federal e a Lei 8.112, replicando a Constituição, os dois preveem um afastamento
a ser concedido a esse servidor. O artigo 38 da Constituição Federal regulamenta esse afastamento e eu quero que você tome cuidado com alguns detalhes do afastamento. Então, eu vou fazer uma tabelinha. Ó, você vai fazer um retângulo aqui e você vai dividir no meio. No meio tá péssimo. Você vai dividir em 2. Aí você coloca assim, ó, mandato eletivo, providência. Pronto. Para cada um eu vou precisar de 3 espaços. Já viu que eu não sou muito bom fazendo tabela, né? Mas não tem problema. Você vai precisar de 3 espaços, tá? A questão é o seguinte. A primeira possibilidade. É possível que esse servidor efetivo, de qualquer carreira, tá? Inclusive de qualquer ente federativo, ele seja eleito para um cargo eletivo na União, no Estado ou no Distrito Federal. Nesses casos, se ele for eleito para um mandato eletivo no âmbito federal, estadual ou distrital, não há opção. Ele necessariamente vai ser afastado do cargo efetivo dele. Então, deputado, senador, governador, presidente da República, enfim, se ele for eleito para qualquer cargo eletivo no âmbito federal, estadual ou do Distrito Federal, nesses casos, ele obrigatoriamente vai ser afastado do cargo efetivo. Tá? Ele, então, é eleito para o mandato eletivo, federal, estadual ou distrital, ele se afasta do cargo efetivo e vai exercer as atividades no âmbito do mandato eletivo. Maravilha. Me sobram 2 opções. Né? Só sobrou a eleição municipal. Então, sobraram prefeito, eleição para prefeito e para vereador. No caso de prefeito, a lei também determina o afastamento, a Constituição também. Mas ela diz o seguinte, se ele for eleito prefeito, ele vai ser afastado do cargo efetivo, mas ele pode optar pela remuneração. Ou a remuneração do mandato de prefeito, ou a remuneração do cargo efetivo dele. Então ele se afasta do cargo efetivo, mas ele pode optar ou pela remuneração do cargo efetivo, ou pela remuneração do mandato de prefeito. Essa é a possibilidade. Ele vai ser afastado, mas ele vai ter o direito de optar pela remuneração de um dos 2, tá? No caso de vereador, existem 2 situações possíveis. A primeira a gente conversou no bloco passado. Se houver compatibilidade de horários, ele pode acumular. Como a gente viu, se houver compatibilidade de horários do cargo efetivo com o cargo de vereador, ele acumula, né? E aí, obviamente, ele acumula as funções e acumula as remunerações, os subsídios. Ele vai receber pelo cargo efetivo e pelo cargo de vereador, porque ele vai exercer os 2. É possível a acumulação de cargos caso haja compatibilidade de horários. Se não houver compatibilidade de horários, aí a situação é diferente. Não havendo compatibilidade de horários, ele não tem como acumular. Então a lei prevê que vai se replicar a situação do prefeito. Se não houver compatibilidade de horários, ele então vai ser afastado do cargo efetivo, mas ele pode optar pela remuneração, ou a remuneração do cargo efetivo, ou a remuneração do cargo de vereador, tá? Vou contar até 3, você dá pausa e copia a tabelinha. 1, 2, 3, pause. Ótimo. Com a tabelinha copiada, eu ainda tenho um detalhezinho para você anotar. Nas hipóteses de afastamento. Seja aquele afastamento que ele pode optar pela remuneração ou não, não faz diferença. Nas hipóteses de afastamento para mandato eletivo, ele continua contribuindo para o regime próprio de previdência, como se ele estivesse em atividade. Então é isso. Como para fins de aposentadoria, não importa mais o tempo de serviço, e sim o tempo de contribuição, esse tempo de afastamento vai ser computado para aposentadoria, já que a contribuição dele é mantida, né, independentemente da remuneração que ele esteja recebendo. Combinado? Daí, pessoal, eu quero ainda que você saiba que a lei prevê uma responsabilização do servidor pelos atos infracionais praticados por ele. E aí, a lei diz o seguinte: se o servidor comete uma infração, por uma única infração praticada, ele pode ser punido até 3 vezes. Ele cometeu uma infração e por essa infração ele pode ser punido na esfera penal, ele pode ser punido na esfera civil
e ele pode ser punido na esfera administrativa. Então ele comete uma infração e por essa infração praticada, ele pode sofrer sanções de natureza penal, ele pode sofrer sanções de natureza civil e ele pode sofrer sanções de natureza administrativa. Uma não interfere na outra. A priori, cada uma dessas sanções tem o seu fundamento, que não se confunde com o fundamento da outra sanção. Então ele vai responder na esfera penal se ele tiver cometido um crime ou contravenção. Se no exercício da atividade pública ele tiver cometido crime ou contravenção, ele responde na esfera penal. Então ele responde penalmente se ele tiver cometido um crime ou contravenção na atividade pública. Também ele responde na esfera civil se a atividade dele tiver causado um dano ao erário ou a terceiros, e aí a lei prevê a responsabilização civil. E ele responde na esfera administrativa se ele tiver cometido uma infração administrativa prevista na lei, no estatuto dele, no âmbito federal, na lei 8.112. Então a ideia é que ele pode responder na esfera penal, civil e administrativa, e uma instância não interfere na outra. Então a ideia é que a decisão de uma instância não interfere na decisão de outra instância. Ele pode ser punido em uma, absolvido em outra. A regra geral é que as instâncias penal, civil e administrativa são independentes entre si. A regra é a independência das instâncias. Claro que a regra tem uma exceção. A própria legislação diz que se ele for absolvido na esfera penal por inexistência do fato ou por negativa de autoria, ele obrigatoriamente vai ser absolvido também na esfera civil e administrativa. Então, as outras absolvições penais não interferem. A absolvição penal por falta de prova, prescrição, atipicidade, não interfere. Mas, se ele for absolvido na esfera penal, ou por inexistência do fato, ou por negativa de autoria, essa absolvição penal impõe obrigatoriamente a absolvição também na esfera civil e na esfera administrativa. E aí, mesmo que ele já tenha sido demitido, ele vai ser reintegrado à função, porque a absolvição penal impõe a absolvição civil e administrativa nesses casos, tá? Na esfera administrativa, a aplicação de penalidade depende de processo. Rapidamente, que a gente não tem muito tempo para conversar, eu quero que você saiba que o processo administrativo disciplinar, ele se inicia com a instauração. A instauração se dá pela designação da comissão, que é composta por 3 servidores públicos estáveis. Então, a portaria que designa a comissão, ela instaura o processo administrativo disciplinar. De acordo com a lei, a comissão é composta por 3 servidores públicos estáveis, tá? Daí passa-se a fase de inquérito administrativo. Nesse inquérito, nós temos a instrução processual, a apresentação de defesa e a elaboração do relatório. A produção de provas amplíssima. Inclusive, súmula 591 do STJ diz que é admitida a prova emprestada em processo administrativo, tá? Então, é possível pegar, inclusive, a prova emprestada da esfera judicial, a ampla produção de provas é admitida aqui, desde que a prova seja lícita. Então, se admitem todos os meios de prova, inclusive, é possível a utilização de prova emprestada da esfera judicial, desde que essa prova tenha sido produzida licitamente na origem. Se ela foi produzida licitamente na origem, ela pode ser emprestada ao processo administrativo, tá? Além da instrução processual, a lei prevê o prazo para defesa, 10 dias, com algumas ressalvas, mas a princípio 10 dias. E então, é encaminhado para a elaboração de um relatório, que é conclusivo, mas não vinculante. Ou seja, a comissão elabora um relatório, esse relatório ele é conclusivo, mas a princípio ele não vincula a autoridade administrativa. Então é um relatório conclusivo e não vinculante. A conclusão do relatório não obriga a autoridade administrativa. O relatório é conclusivo, mas ele não vincula a autoridade julgadora, tá? Com isso, o processo chega para julgamento. De acordo com a lei, o processo deve durar 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e mais 20 dias para julgamento.
Então, 60 mais 60, mais 20 para julgamento. Primeiro detalhe importante. Esse prazo é impróprio. Ou seja, o excesso de prazo não gera nulidade do processo. A não ser que se comprove que esse excesso de prazo causou prejuízo ao direito de defesa. É a súmula 592 do STJ, tá? A súmula 592 diz que o excesso de prazo em processo administrativo não gera nulidade desse processo, a não ser que se comprove que esse excesso de prazo causou prejuízo ao direito de defesa. Se não houve prejuízo ao direito de defesa, o simples excesso de prazo não gera nulidade do processo, ok? Dessa decisão é possível a interposição de recurso, pedido de reconsideração e revisão. Vou colocar separados. Então é possível se interpor recurso, se interpor pedido de reconsideração e revisão. O recurso e o pedido de reconsideração seguem a mesma linha. O prazo de interposição é de 30 dias. O que muda é a autoridade julgadora, né? Então, o recurso, ele é julgado pela autoridade que proferiu a decisão. Desculpa, o pedido de reconsideração é julgado pela autoridade que proferiu a decisão. O recurso é julgado pela autoridade superior. Essa é a diferença básica. Mas, em ambos os casos, a Lei 8.112 prevê o prazo de 30 dias para interposição de recurso ou para interposição de pedido de reconsideração e regulamenta que, uma vez interposto o recurso ou pedido de reconsideração, ele vai ser analisado. E essa análise pode ensejar reformácio impégios. Ou seja, o sujeito foi suspenso, daí interpôs um recurso. A autoridade julgadora olhou e disse, tá errado mesmo, não era para ter sido suspenso não. É hipótese de demissão. Rua, pode, você aprende isso, com o nome de reformácio impégios. Ou seja, a decisão do recurso, ela está reformando a decisão recorrida para piorar a situação do recorrente. Então a ideia é que, nesse caso, o recurso ele vai ser analisado e vai se piorar a situação do recorrente. Em processo administrativo disciplinar, em processo administrativo como um todo, não há vedação da reformácio impégios. É possível que, na análise do recurso, a autoridade administrativa piore a situação do sujeito que interpôs o recurso. Não há problema nisso, em virtude do princípio da autotutela e do princípio da legalidade. A decisão do recurso pode piorar a situação do recorrente, tá? Então, 30 dias para recurso ou pedido de reconsideração e a decisão desse recurso pode piorar a situação do recorrente. Não há vedação da reformácio impégios em sede de recurso administrativo. Na revisão é diferente. A revisão não tem prazo, tá? A lei estabelece que a qualquer tempo pode-se fazer o pedido de revisão. Não há prazo. Para você fazer um pedido de revisão, não há prazo. Mas existe necessariamente a necessidade da alegação de fatos novos. Então, você não pode fazer o pedido de revisão alegando que a decisão foi injusta. No recurso pode. Foi injusta, ore de novo. Na revisão, não. Na revisão, necessariamente, você precisa alegar a existência de novos fatos. Então você faz o pedido de revisão perante a própria autoridade que decidiu. Essa autoridade que decidiu, ela vai poder decidir de novo, com base em novos fatos que ela não conhecia anteriormente. Então a ideia é de que a revisão ela pode ser feita a qualquer tempo, desde que o sujeito tenha novos fatos a serem alegados. Não há prazo para revisão, mas começa o processo de novo. Comissão revisora, começa tudo de novo. E a autoridade vai decidir com base nesse conhecimento de novos fatos que não foram trazidos no processo originário. E aqui a lei diz expressamente que da revisão é vedada a reformácio impégios. Então, a decisão da revisão ela não pode piorar a situação do revisando. No recurso pode, no recurso não há vedação da reformácio impégios, na revisão há. Então essa decisão da revisão, ela não pode piorar a situação do revisando, do sujeito que está fazendo o pedido de revisão. Tranquilo? Maravilha.
Esse é o raciocínio. Me dá um minuto que eu volto, porque o que eu tinha para falar de servidores públicos, bem rapidamente eu trabalhei. Eu quero, nos próximos 2 blocos, tratar de um tema que está bem na moda agora. Não é um tema grande, não, mas é um tema que eu considero importante para a sua prova, que é a matéria de improbidade administrativa. Eu já volto para a gente falar sobre isso rapidinho.